Fala galera, sejam todos bem-vindos. Deu Rebote Online e hoje num clima um tanto quanto profético, meu irmão. Nosso convidado hoje tem alguns campeonatos brasileiros, prêmios individuais, já jogou em alguns continentes e veio hoje aí para a gente trocar uma resenha. Então, meu irmão, seja bem-vindo, Moisés, o Profeta. Ô, meu irmão, obrigado, tá? Prazer estar aqui com você nesse programa. Que Deus possa abençoar cada dia mais esse programa cresça. E vai ser um prazer poder falar das nossas histórias, dos momentos juntos, né? Aquele começo difícil, tem muita São coisa para a gente muitos. falar aí. Moisés, cara, é uma honra estar te recebendo aqui, cara, porque, assim, você foi um cara que eu participei da trajetória, né, do começo da sua carreira, e, assim, a gente acompanha a carreira inteira, porque é uma satisfação quando a gente vê um, um, um atleta que iniciou com a gente, que a gente conviveu tanto, igual você falou, de tantos momentos juntos na base, de, pô, almoçar tantas vezes, de viagem, as dificuldades da categoria de base junto, cara, e ver você, o nível que você chegou, pra gente é gratificante. Então, cara, muito obrigado por você ter vindo. Vamos trocar bastante ideia de futebol aí, cara. Ah, legal demais, né? A gente, pô, estamos falando aí de 20 anos, 15 anos, Por aí. 16 anos atrás. E se você for parar para pensar, é como se fosse hoje, né? Eu tenho muitas coisas assim daquela época nossa muito fresca na memória, assim, inclusive um título que você me tirou, eu não esqueço dele, não. A gente vai falar Moisés, sobre isso também, mas, irmão, cara, realmente é legal de ver, assim, né, olhar para trás de onde a gente saiu, os amigos que a gente fez naquela época, que foram bastante, e isso é o que fica, né, a amizade, a gratidão, aquilo que a gente construiu, e hoje tá podendo representar essa geração que eu fiz a base junto, é muito legal e gratificante para mim. Todo mundo que eu encontro fala, cara, fico feliz porque você representou a nossa geração. E é isso que me motivou muitas vezes, né? Tá representando, é claro, primeiramente minha família, meus pais, por tudo que fizeram, mas toda aquela base que ajudou a gente a chegar onde eu cheguei. Moisés, é realmente isso, cara. É representar uma geração. Você, Danilo, propriamente seu irmão também, acredito que seja isso para alguns atletas da categoria dele, cara. E a gente fica muito feliz quando eu converso. Nós temos alguns amigos em comuns, né? Magalhães, Wesley. Isso é meio que o sentimento de todos, né? É, irmão, eu tenho um amigo também, cara, que ele esteve presente nesse fatídico dia do Vila, cara. Galera, nós perdemos uma final, cara. Poxa, era um jogo que assim, a gente estava muito confiante. Era, se eu não me engano, É o campeonato Copa Integração. Copa Integração, campeonato de juvenil ou júnior? Na era júnior já, Campeonato de júnior, cara. lá em Santa Luzia, né? Como é que é o campo? O Frimisa, Frimisa, lá no jogamos no Frimisa. Frimisa. Era um título que o América ainda não tinha, cara. Fomos para a final, resumindo, 0-0. Me vai Andrezão bater o pênalti e toma. Pô, você batia estilo o que bate hoje, né? Naquela época você já ia devagar, olhando pro goleiro, tá, chapadinha. Moisés, eu me lembro, cara, a gente vai lembrando coisa da base, assim, eu me lembro de que, eu não me lembro quem era o batedor, mas você chegou pro treinador e falou, não, o King bate bem, cara, bota o King, e nisso aí, cara, eu bati uns 2, 3 pênaltis no campeonato, fiz todos, chega na final mas faz parte. Ah, não, isso aí é... De Na outra... hora a gente lembra, né? Pô, todo mundo sabia que você batia bem, assim, treinava muito bem, era muito seguro, porque eu acho que o pênalti, por mais que você treine, o que faz a diferença é o lado psicológico, o cara Total. ser frio na hora de bater. Tem cara que bate muito bem na bola, mas não consegue bater pênalti, porque o lado emocional afeta muito. E você não, você tinha frieza para bater. Por mais que era um zagueiro, pé duro, tal, mas na hora de ir pro pênalti, o homem tinha uma qualidade monstra. Ô, irmão, E aí acabou que pegou na trave. e eu tava Acontece. lembrando, Moisés, não sei nem se você lembra disso, cara. Pô, eu chorei copiosamente. Pra mim, aquele ali. Porque, mano, você sabe, você perdeu o pênalti no final, todo mundo sente assim, a culpa é minha. Por mais que você saiba que, pô, todo mundo se dedica ao máximo, o campeonato inteiro. E eu me lembro, cara, disso, isso num sábado, pela manhã ou à tarde. Passou domingo na segunda-feira, cara. Eu me lembro de você ter ido lá em casa, cara. Eu me lembro disso. Não sei nem se você vai lembrar. Eu Você foi lembro. lá, mano, você passou, você falou, mano, como é que você tá, tal. Pô, então, assim, de uma sensibilidade incrível. Então, assim, são esses momentos que... Esse foi um dos motivos de eu falar, mano, eu preciso trazer o Moisés pra gente trocar uma ideia. Porque é muita história, é muito respeito. E, mano, muito obrigado mais uma vez. Vamos falar muito desse momento novo seu. Moisés, como é que é, cara, esse momento de aposentadoria? Cara, eu falo que
hoje, né, a minha percepção é que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida é agora, cara. Estou sentindo muito prazer de viver esse pós-futebol, porque hoje eu não tenho dependência nenhuma, eu sinto zero falta do campo, do dia a dia, da rotina. Às vezes eu vou aos jogos com meu filho, né? Porque meu filho está gostando bastante de futebol, então tenho ido levar ele nos estádios, no meio da torcida, igual quando eu era criança eu gostava de ir, porque meu filho viveu muito lado de camarote, né? Ir no jogo só camarote, querendo mais confortável, mais gostoso, né? Não podia ficar tão exposto. E eu agora estou tendo a possibilidade de levar ele no meio da torcida, ver o pessoal xingando, gritando e tudo mais, para ele entender o lado real do futebol, né? Que é uma realidade que é o que você falou. As famílias de jogadores frequentam camarotes, então assim, é um ambiente mais tranquilo. Porque assim, a exposição, né? A gente sabe como é que é o futebol e a loucura que se vive, a paixão que é, e muitas vezes o torcedor ele é racional e tal, então ele vai explodir ali. Se o seu familiar está muito próximo, fica chato, né? Então meu filho sempre foi de viver esse momento mais longe, e agora eu estou tendo a possibilidade de levar ele, como meu pai fazia comigo, já levei ele no jogo do América esse ano, no jogo do Atlético, no jogo do Cruzeiro, para que ele não se crie tanto a identificação com um time só, porque eu acho que a visão tem que ser um pouco mais complexa, mas ele é palmeirense, meus 2 filhos hoje são palmeirenses, então assim, eu estou tendo esse momento, esse prazer de viver com eles, isso para mim está sendo muito gratificante. Tudo que eu construí, toda saúde financeira que eu me preparei para esse momento. Então, graças a Deus, eu parei tranquilo, convicto daquilo que eu queria e sem sentir zero falta. Eu acho que isso é o mais gostoso, porque muitos atletas que eu conversei, que pararam, falam: cara, não para, não faz isso, depois você vai sentir falta, você vai ver como é que é. Cara, para mim está sendo assim, Super tranquilo. sensacional, maravilhoso, sinto zero falta. Chegar numa padaria, num lugar, as pessoas não ter aquela pressão, você tem que estar bem arrumado, tem não sei o quê, tem que estar com a aparência de pessoa pública. Cara, não, eu ando à E vontade, também, Moisés, tranquilo, relaxado. aquele peso de cara assim, ganhou, tá tudo bem, que você pode ir no shopping almoçar, você pode ir num restaurante, você pode ir no cinema, perdeu, não sair de casa, cara. Isso que é uma loucura, bicho. Cara, isso foram 15 anos, 16 anos na vida, né? Você tendo que saber o que fazer, o que postar, onde ir, dependendo do resultado. Assim, graças a Deus, onde eu passei, eu vivi mais momentos bons, né, na minha carreira, tanto no América, Portuguesa, Croácia, Palmeiras, na China, todos esses eu tive vivi um momento bom e automaticamente o clube também conquistou. Então, Exato, exato. as duas situações casaram muito. Então, para mim, eu não vivi muito jogar num clube e passar por uma tempestade. Teve pequenas assim que acontecem, mas eu não fiquei tipo 1 ano sofrendo, 2 anos naquele time que não ganha nada, jogando mal, sendo vaiado. Então, eu não me lembro assim eu no meu time ser vaiado pela minha torcida. Então, assim, isso foi muito prazeroso, porque na minha carreira eu vivi mais momentos bons. Claro que eu tive mais derrotas, se for número de jogos, vitórias e derrotas, mas as derrotas elas eram apagadas porque normalmente a gente estava mais vencendo e ganhando títulos. Não, assim, quando a gente estuda, né, a gente vai, pô, vamos trocar uma ideia, vamos estudar, e é realmente isso, cara. Você, por onde passou, você praticamente, quase todos os clubes, você conquistou algo, né? Não, assim, os clubes que eu tive contrato efetivos, que eu fui contratado, todos eu tive êxito, né? Tive conquistas, alcancei o objetivo. Os clubes que eu não consegui títulos foram clubes que eu fui empréstimo ali no começo de carreira, que eu fui período pro Boa, mais curto, um período curto, tanto no Boa, no Sport e no Curitiba. Foram os 3 clubes que eu fui, fiquei 5 meses, 6 meses, naquela início de carreira que você quer pegar experiência, o clube te empresta e tudo mais. Então, esses 3 clubes que eu fiquei pouco tempo, eu não consegui o objetivo. Mas os outros todos que eu fui contratado, eu consegui alcançar o objetivo e ser campeão. Ah, não, cara, legal, legal. E outra coisa, meu Deus, assim, cara, é gratificante quando você vai conversar com as pessoas. Eu tenho alguns amigos,
rodei bastante interior de São Paulo, então você tem alguns amigos que são palmeirenses, cara, e poxa, você vê o tamanho que representa, cara, sabe? Pô, o nome Moisés da figura. Esses dias eu tava assistindo um programa do Sport TV, não me lembro qual, mas aí apareceu uma cena de você e o Dudu, vocês foram juntos ao jogo, né? E aí tava mostrando, aí falando justamente, né, do momento do Dudu, cara, aí apareceu você no fundo, assim, aí o repórter falou, nossa, e olha lá, olha o Moisés. Aí você vê o repórter falar assim, jogava muita bola, né? Eu falei, mano, é uma coisa que, pô, você conquistou ao longo da vida, né, cara? Então, é um respeito que acredito que você tenha por onde você passou, né? Cara, isso é muito legal, porque onde eu passei, assim, eu saí pela porta da frente, né? Além dos títulos, conquistas, às vezes você acaba saindo de uma forma não tão legal. E eu consegui isso. Todos os clubes saí pela porta da frente, deixando as portas abertas para se um dia eu precisasse voltar e tendo respeito de todos, que eu acho que é o mais importante, independente de você ganhar ou perder, de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, é respeito, caráter, é isso que é o que mais vale. E eu sempre prezei isso, meus pais sempre me educaram para ser uma pessoa assim, né? Independente do meu status, onde eu estiver, que eu saiba entrar e sair e respeitar todos, independente se a pessoa tem um poder aquisitivo maior ou menor, ou se ela é uma pessoa pública ou não. Então, eu tive sempre isso em mente e acabou que os lugares que eu saí, eu deixei boas amizades. E o Dudu, inclusive, quando ele estava no Cruzeiro, eu fui visitá-lo, agora ele está no Atlético, no jogo, né, que eu fui, talvez até tenha sido esse, eu fui ao Atlético e Fluminense, a reinauguração da Arena Acredito que MRV, sim, acredito que sim. e aí acabou que, coincidentemente, nós ficamos no camarote um do lado do outro, que eu estava no camarote da H2Bet e o Dudu estava no camarote do Galo, então era do lado. E aí eu vi ele lá, nós começamos a conversar e ficamos conversando muito tempo, então acredito que as câmeras devem ter pegado, porque o Dudu, aquele momento, era só holofote pro lado do Dudu, né? O Brasil inteiro falava do Então, homem. assim, mas eu e o Dudu, a gente tem um carinho grande, como vários atletas com quem eu atuei, assim, a gente tem uma amizade, um carinho, e isso é legal, cara. Onde você passar, você deixar boas amizades, pessoas que às vezes não que a gente tenha necessidade de se falar sempre, mas que quando a gente se vê, vai ser aquele momento gostoso, vai parecer que a gente nunca deixou de ser amigo. Exato, A gente exato. fica 5 anos sem se encontrar, mas quando encontra, parece, cara, que isso? Parece que a gente se viu ontem, a energia tão boa que a gente teve com o outro. Isso é mais ou menos o que a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a rapaziada que a gente tem da base no América. Exato. É isso, cara. A gente não se vê com tanta frequência, apesar de morarmos nas mesmas cidades, compromissos, cada um hoje, né, exerce uma função diferente, mas todo ano a gente tem um jogo específico que a gente vai, e minha esposa fala isso, por exemplo, parece que você se vê toda semana. Isso é o mais gostoso, cara. Isso. Aí, quando você encontra essas pessoas e tem essa energia que é sem ser forçada, sem nada, aí você fala, realmente essa rapaziada aqui é aquela que eu posso contar. Exato. Essa é a rapaziada que eu sei que gosta de mim de verdade e tudo mais. Então, assim, essas amizades, ao longo da minha carreira, graças a Deus, eu acredito que eu deixei bastante. E é muito prazeroso agora, quando eu tô com meu filho, aí vem jogar um clube aqui, igual o Palmeiras teve aqui esse final de semana. Cara, vamos lá no Palmeiras, levar meu filho no hotel, ser muito bem recebido, todo mundo tratar bem. Aqueles jogadores que eu joguei junto, meu filho tá lá e fala, cara, porque meus filhos, por mais que eles acompanhavam, estavam sempre, mas eram muito novos. Agora que eles estão começando a entender um pouco mais de futebol, entender o que é a vida, entender o que foi o pai. O pai, exato. Então, assim, aí eu levo ele fala, sério, pai? Eu levei ele para agora, ele conheceu o Veiga. Ele, nossa, pai, o Veiga falou que você jogava muito, né? Isso aqui e tal. Então, assim, ele tem essas reações, então é muito gostoso quando você é bem recebido nos lugares, assim, onde chega, e isso eu quero levar ao longo da minha vida. Ah, irmão, legal demais. Nós vamos aprofundar um pouco ainda mais pra frente aí nas suas passagens pelo clube. Mano, eu queria saber, eu tenho visto nas redes, como é que o futebol entrou na sua vida, cara? Cara, eu sempre gostei, assim, do esporte, né? O futebol entrou na minha vida quando a gente estava no América, cara, em 2009. O Claudinho, auxiliar do Givanildo, jogava muito futebol. Eu lembro. E ele, lá naquele campo, lá no CT, tinha uma quadrinha lá de areia e tal, que a gente brincava de vez em quando, tudo mais, mas
nem sabia jogar, só a gente achava que sabe, né? Porque a gente joga futebol, a gente acha que sabe jogar futebol, mas é totalmente diferente. E aí ali eu comecei a brincar, e às vezes quando tinha folga o Claudinho falava, Moisés, vamos lá na Túnel brincar, eu, Irene, o Evanilson ia. Aí comecei, mas aí depois fiquei um longo tempo sem jogar, mas sempre que vinha nas férias, tinha uma possibilidade, eu brincava. E aí de uns 4, 3 anos pra cá, aí sim, todas as férias que eu vinha, realmente eu queria jogar futebol ali. Eu comecei a ter prazer mesmo de jogar, comecei a aprender um pouco mais. E aí, cara, comecei a tomar gosto. Comecei a tomar tanto gosto, comecei a ficar próximo de algumas pessoas, e aí vi um trabalho muito sério que estava tendo aqui em BH, que é o pessoal do Timbux, e me surgiu a possibilidade de virar sócio, entrar junto com eles no negócio. Show. E aí acabei entrando na sociedade com o Timbux, então hoje eu sou um dos sócios. A gente tem um projeto incrível de profissionalizar o futevôlei, porque o futevôlei, ele vem muito do que é o futebol, né? Hoje muitos atletas que não deram certo no futebol, ou vê que não está legal, tá migrando para o futevôlei, que é um esporte teoricamente mais fácil de você alcançar um certo status, né? De chegar no nível profissional. E aí tem migrado bastante, mas o pessoal vem com a mesma mentalidade do futebol. Muitos só pensando no ego, só em vaidade, já sou bom pra caramba, porque sei fazer uma jogada aqui, sei fazer outra ali. Então eu entrei muito com a intenção de profissionalizar um pouco. A gente vai fazer um CT agora, em breve, vai estar tendo 4 quadras. Aqui em BH? Vai ter um centro de performance, né? Saúde e performance, que é academia, fisioterapia, nutrição. Pô, que legal. Então a gente vai modernizar isso, porque o futebol ainda é muito, muito amador, então a gente quer ser o pioneiro nisso, de profissionalizar. A gente já tem um time A, né, de masculino, um time B, que é um time de formação. Aí tem o feminino A e B também, com formação. Nós temos mais de 3 mil alunos, já temos 4 franquias. Pô, legal, bem consolidado. Então, uma empresa que já estava bem consolidada, eu entrei para trazer um pouco mais do que é vivenciar o esporte em alto nível e tudo mais, trazer algumas experiências. E está sendo um projeto bem legal, cara. Hoje eu falo que, para mim, jogar futebol e numa pelada assim é muito difícil, cara, porque o meu hobby hoje é jogar futebol. E eu quero jogar assim, eu quero aprender não para jogar a nível profissional, longe disso, não tenho a mínima pretensão e nem qualidade para isso, né? Porque o esporte é muito complicado. Mas eu quero jogar no nível legal, tô aprendendo, fazendo aulas, quero jogar algumas etapas, talvez entrar na Liga Nacional ano que vem. Pois é, o esporte cresceu muito, né, Moisés? A divulgação disso, e a gente vê justamente isso, alguns ex-jogadores representando seus clubes, cara. É por isso, porque muitas pessoas que vêm para o futebol é do futebol. E o público do futebol é gigante. É gigante. Então isso acaba as pessoas se interagindo, porque a sinergia com o futebol é muito grande. Então, eu não tenho dúvida que vai ser um esporte que futuramente vai se tornar um esporte olímpico, né? Pela paixão, pela facilidade, pela plasticidade que é o esporte. É bonito você chegar lá e ver um jogo de futebol, pessoa subindo de pé lá na lua, dando uma porrada, o outro defende. Cara, então assim, é muito legal. Não tem contato. Não tem contato. Não tem aqueles carrinhos malucos que a gente toma, aquelas trombadas. Aqueles tostão que deixa a perna dolorida uma semana. Então, assim, é um esporte muito legal, fácil de jogar, porque você reúne 3, 4 pessoas, você já está fazendo um joguinho. Futebol, para você fazer uma pelada, você tem que arrumar 15. Aí chega de última hora, o cara fala, não vou, aí vai faltar um. Não. Aquela complicação toda. E quando vai, ele joga, o jogo inteiro chega e fala, pô, não tem dinheiro para pagar a quadra, não. Você fala, mano, aí é foda. Não, aí é você foda. Não tem que pagar, mas aí beleza, chega em casa, tá cheio de dor, no outro dia tá, porra, tomei uma porrada. Esse dia eu fui na pelada lá do nosso amigo do George, que a gente jogou junto. E aí eu falei com ele, cara, só de eu falar que eu ia vir na pelada, meu joelho começou a doer. É isso. O futebol não, o futebol é na areia ali, menos impacto e tal, mais tranquilo. Não, e vai se perpetuar. Já está, né, mano? Hoje já é realidade. Eu acredito também muito, eu tava conversando isso com um amigo esses dias, tem tudo para ser esporte olímpico e, assim, é muito próximo. Eu também acredito muito. Porque antigamente a gente achava que era uma coisa que era praticado só no Brasil. Não, cara. Hoje é praticado quase no mundo inteiro. Não, tem vários países, continentes, que
já tem jogado muito. Irmão, nós conversamos sobre alguns clubes, cara. Início de carreira, assim, você não foi. A gente vê muito, mas aquela coisa de assim, o jogador que começa direto no pré-infantil, infantil, juvenil, júnior, sempre num clube só. Com você não foi muito assim, né, cara? Com você foi um pouco diferente. Eu rodei bem, assim, na base, né? Eu sou de BH, natural daqui. Então, no começo, eu joguei nos clubes aqui em BH. Comecei no Santa Cruz, depois fui para o Cruzeiro. Fiquei 2 anos e meio no Cruzeiro. Aí fui dispensado, aí fui para o Santa Cruz, lá aqui em BH ainda. Depois de Santa Cruz, eu fiquei um período, aí fui para o América, no América já no infantil. Fiquei 1 ano no América no infantil, fui mandado embora. Aí rodei de novo, fui para Raposos, depois fui para Goiânia, lá em Rio Verde, fui para Toledo, no Paraná. E aí, depois de Toledo, eu fiz um contrato profissional para disputar a Série B num time no interior de Minas, no Boa Esperança. E aí, nesse meio termo, antes de começar o campeonato, eu quebrei meu braço e a estrutura lá era muito ruim. Aí meu pai falou, então vem embora, não tem como você tratar aí tudo, vem para casa, fica aqui. E aí, quando eu estava em casa, esperando a época de tirar o gesso, o Felipe, que era um diretor na época no América, falou, você não quer vir fazer um teste aqui, não? Eu vim para o América agora, te conheço, se você quiser vir fazer um teste, isso já no Júnior. Aí eu falei, cara, tô pronto, que lógico que eu quero. Aí faltava ainda 5 dias para me tirar meu gesso, aí ele falou assim, vai ter um pessoal que vai vir agora, se você puder vir. Aí fui lá, tirei o gesso por conta própria e fui fazer teste lá Se no América. precisasse, tinha de gesso também. Aí fiz o teste lá na América, aí acabei passando. Então, assim, meu período de base, eu rodei bastante, cara. Não fiquei só em um, não. Mas foi bom para amadurecer, pegar Total. experiência. Total. Foi bem Eu me legal. lembro do começo, cara, assim, como eu falei que eu acompanhei muito disso, né? Eu me lembro de você já no juvenil. E assim, você foi o cara que chegou, tomou conta da posição, logo, cara, ascendeu ao profissional. Quando você sobe ao profissional também, cara, você é aquele cara que assim, você subiu, rápido você tava já jogando, cara, né? 2009 que foi o ano que eu também subi, cara. Era aquela coisa de completar treino, de jogar futevôlei. E aí, Moisés, você falou, cara, mais cedo, que você foi um cara que participou de bons elencos, né? Você nunca sofreu tanto. O time de 2009 do América, cara, era uma mescla de experiência com juventude, de ver Danilo surgir, de ver você surgir, ao mesmo tempo contava com a experiência, de Preto, Flávio, Wellington Paulo, Euler, cara. Então, assim, pegar a experiência com esses caras, jogar com esses caras, foi importante, contribuiu para você ter esse começo de carreira? Foi muito importante. Eu falo, por eu ter rodado muito na base e tudo mais, até questão de característica também, né, minha, eu lembro isso muito, né, lá na época da base, a gente ia fazer os clássicos, e todo mundo até na base me chamava, pô, olha o Vetera tá aí, eu o Vetera lembro. tá aí. Porque eu não sei se por eu ter passado vários times, meu pai me levava para jogar amador com ele, quando eu não tinha jogo, assim, para mim aprender mesmo, a tomar porrada, aprender a jogar, segurar a bola e tudo mais. Então acabou que quando eu cheguei juvenil para júnior, eu já estava muito maduro. E aí os jogadores já me viam dessa forma, falavam, cara, o Moisés é tranquilo demais, pô, a gente ia jogar contra o Cruzeiro, contra o Atlético lá. A gente sabe, naquela época o América estava bem abaixo, né? Não o elenco, sim, os jogadores, mas a nível estrutural, Total, cara. muito abaixo. Até hoje o América ainda é muito abaixo de Cruzeiro e Atlético a nível financeiro. Então, naquela época ainda pior, a América chegou a ficar na segunda divisão. Sem calendário, né, O Moisés? América chegou a estar na segunda divisão do Campeonato Sem Mineiro. calendário, cara. Então, assim, a gente na base sofreu bastante. Tinha umas piadinhas pra gente, né, naquela época. Pão com ovo, pão Nossa, a com... gente escutava muita coisa. E a gente ia pros jogos, cara. E o nosso elenco júnior, juvenil, era muito bom. Muito. E aí já tinha isso. Moisés é muito tranquilo, é muito experiente e tal. E quando eu subi, eu gostava de andar com os caras mais velhos. Eu tinha prazer de estar. Então, o Wellington Paulo me abraçou muito. O Irênio foi outro cara que me abraçou. O Fábio Júnior. Então, eu andei muito com esses caras e eles me ajudaram, assim, absurdamente.
Tanto que eu ia para reunião de bicho, reunião com o treinador e tudo, os caras falavam, não, deixa o Moisés ir. Eu ia, não falava muito, mas eu estava ali aprendendo. Então, Mas- foram pessoas importantes assim que ajudaram bastante. E também tive a felicidade de trabalhar com o Flávio Lopes, que era um cara que gostava de dar oportunidades. Ele pegava no meu pé, assim, absurdamente, gritava. Tudo o que acontecia no campo era culpa do Moisés. Mas foi um cara que me ajudou muito. E logo em seguida veio o Givanildo, que para mim, dentro do futebol, foi um dos caras mais corretos que eu trabalhei, mais homem, assim, de realmente aquele que estava melhor jogava, aquele que poderia ser medalhão, poderia ser o menino, ele tratava da mesma forma. Era todos os jogadores, ele respeitava a decisão dele, porque sabia que ele não estava fazendo porque ele gostava de A, porque A era mais velho, A tinha nome. Não, então isso também foi muito importante para minha carreira, começar com um treinador desse nível. eu me lembro, mas assim, aquele contato, aquele primeiro contato com o profissional, com o Givanildo também, pô, ia conversar sobre bicho, ele juntava o grupo, isso na Série C. O time estava fazendo uma boa campanha, cara. Se eu não me engano, eu estava até pensando, eu acho que nem tinha Série D naquela época. Não, a Série D, ela foi criada em 2009. Em 2008, o América jogou a Série C, e aí, na última rodada, o América precisava ganhar para permanecer na Série Na C, Série C, porque eram perfeito. 64 clubes. Exato. E aí, só os 20, tirando aqueles que subiam 4, ia ter, então, ficar 24 clubes. 4 subia, 20 ficaria para a Série C do ano seguinte, e os outros ficariam sem série. No último jogo, em 2008, o América precisava ganhar e torcer para 4 resultados. Aí o América conseguiu a vitória, os outros 4 resultados deram certo, o América ficou classificado para a Série C em 2009. Aí se criou a Série D. Exato. Eu me lembro que. E assim, não era. Era um campeonato que era a primeira fase de grupo, depois muitos mata-matas, né? Era fase de grupo, aí depois tinha oitavas de final e era o primeiro mata-mata. O segundo mata-mata, se você passasse, já Já era era o as quartas, acesso. tinha o acesso. E eu me lembro, Moisés, porque aí, cara, nós vamos falar Pô, me lembro de você. Você foi um dos caras que apareceu bastante, um dos caras que se destacou. Dali do América, você já teve a saída para o Curitiba? Porque nós somos campeões, né? A Série C naquela época acabava rápido, Acabava antes. acabou meio de setembro, alguma Perfeito. coisa. Aí a gente ficaria sem calendário. Aí o América, o Curitiba tinha interesse, o América e o Curitiba eram o mesmo patrocinador, o BMG. E aí o BMG entrou em contato para mim não ficar parado, como eu tinha tido destaque, me emprestar para o Curitiba naquela época até o final do campeonato e no Mineiro eu O voltava. Curitiba já Série A. No Curitiba Série A. Então eu saí da Série C, a gente foi campeão, e aí eu fui para o Curitiba para pegar experiência mesmo, para rodar, como eu estava jogando, tinha tido um destaque. O América entendia que era importante para mim sair para voltar no ano seguinte, 2010, um pouco mais maduro. E aí por isso que eu já saí logo em seguida que a gente foi campeão. E aí, pô, não, e assim, foi. Sua carreira é meio que uma retomada, né, cara? Assim, logo que você sobe, é um ano que o América quase briga para não cair, se mantém. Em 2009 faz uma campanha absurda, é campeão. Aí dali já vem o primeiro contato com a Série A. Aí você volta no Palmeiras também, cara. A gente vai chegar no Palmeiras. É o elenco que você participou que tirou o Palmeiras de uma fila também absurda. Eram, sei lá, 20 anos. 22 anos. 22 anos sem ser campeão. Então, assim, você teve essas passagens marcantes, né? Voltando do Curitiba, você volta, saindo do Curitiba, terminou a temporada, você volta pro América. Eu volto pro América. O Curitiba até, na época era o Ney Franco, ele até tinha intenção de... Porque o Curitiba caiu, né? Eu nem cheguei a jogar, mas o Curitiba caiu. E o Ney Franco falava assim, cara, gosto muito de você e tudo, mas não tem como te colocar nesse fogo cruzado. Você acabou de vir da Série C, pouca experiência, novo. A gente aqui brigando para não cair e Pô, a tal. O torcida Curitiba aí. acaba caindo, aquele jogo que a torcida invade o estádio e tudo mais. Então acabou, aí o Curitiba foi para a Série B, o Ney queria que eu ficasse, mas o América não, solicitou meu retorno e tudo mais, então voltei para o América e comecei o Campeonato Mineiro pelo América. E aí começa muito bem e tudo mais. E logo em seguida o Givanildo sai. Eu não lembro o motivo do Givanildo ter saído. Eu acho que o Givanildo foi para o Sport. Ele subiu com a gente da Série C para a Série B, e aí o Sport convida o Givanildo. Aí, quando eu volto do Curitiba, trocou a comissão para o Mauro Fernandes, que foi o treinador, e eu chego. E eu chego, ele me dando muita moral e tudo mais, e aí acontece uma situação que um empresário me liga
falando, olha, eu sou empresário, tá? Trabalho com o Mauro Fernandes e falou muito bem de você, a gente queria tá agenciando sua carreira, você tem interesse, tudo mais, a gente falou mais uns 2, 3 jogadores que estão aí no América com você tem interesse? Eu falei, não, eu já tenho um empresário, não consigo fazer isso. E aí, coincidentemente, coisas do futebol, nunca mais eu joguei. Aí, a partir do momento que eu não quis assinar com esse empresário, eu fui colocado de lado, tudo que eu falava estava errado, tudo que eu fazia estava errado. E aí, eu comuniquei isso à diretoria na época do América. Falei, ó, aconteceu isso, isso e isso. E aí fica a critério de vocês o que vocês querem fazer. E aí o Givanildo no esporte falou, pois é, você quer vir para cá então não? E olha como são as coisas, cara. O futebol tem umas coisas que só quem vive, quem tá lá sabe. E aí eu falei, cara, lógico que eu quero. Não tô jogando aqui, um treinador que me conhece, quero ir pro esporte. Eu falei com o Givanildo, não, tem interesse em envolver com o pessoal aqui. E eu, naquela época, eu sempre fui um cara muito correto, eu gosto das coisas bem claras. Aí cheguei no Mauro Fernandes, falei, cara, o Givanildo me ligou, quer que eu vou pro esporte e tal, eu não tô tendo possibilidade de jogar aqui, gostaria de ir, se você me autoriza, me libera, que eu vou falar com a diretoria. Aí ele pegou desse jeito, cara, eu lembro como se fosse assim, ontem. Ele falou, cara, para você vai ser a melhor coisa, é um clube de massa, um treinador que gosta de você e tal, vai mesmo. Acho que vai ser muito importante. Cheguei na diretoria, falei, eles me autorizaram aí. Cara, no dia seguinte que eu vou, assino com o esporte, o Mauro Fernandes dá uma declaração, falando assim, o Moisés não estava contente aqui, era um jogador que estava fazendo picuinha, fazendo não sei o quê, tipo, para me jogar totalmente contra a torcida do América. Eu falei, cara, como é A que gente pode quase ser não as acredita, coisas? né, Moisés? Mas eu era menino, ia falar o quê? Quem ia acreditar e tudo. E beleza, assumi isso, fui para frente, segui minha vida. E aí fui lá no esporte, fui bem, comecei bem e tudo. No final do ano acabei retornando. E quando eu retorno, o América tinha subido, o esporte não subiu, o América acabou subindo. E eu volto em 2011. E aí eu cheguei no América em 2011, ele ainda continuava como treinador. E aí permaneceu aquela mesma situação. Eu cheguei, voltei, comecei a treinar, fiz tudo, mas tudo que eu fazia não dava certo, não adiantava. E aí eu falei, cara, eu preciso sair, eu não vou ficar aqui treinando. Eu sabia da minha possibilidade, eu precisava mostrar. E aquela coisa que a gente já não se sente bem, né, cara? Porque, assim, eu poderia fazer o que fosse, eu não Ia iria jogar. jogar. E aí apareceu a possibilidade de ir pro Boa Esporte jogar a Série B. Eu falei, cara, quer saber? O América estava na Série A. Eu, em vez de querer ficar ali na Série A só para falar que estava, eu falei, quer saber? Eu quero é jogar, eu preciso jogar. E aí fui pro Boa, o George estava lá e falou assim, para jogar aqui é muito bom, cara, tem as dificuldades aqui e tudo, mas para você jogar e aparecer, eu acho que é muito importante. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou para lá, vou jogar. E aí fui pro Boa, o Boa na época ainda estava brigando, até para não cair. Tinha começo do campeonato, umas 5, 6 rodadas. E aí fui, cara, comecei a jogar, comecei muito bem. E aí fiz uma campanha espetacular em 2011 pelo Boa. A gente quase subiu, chegou no último jogo da rodada, a gente estava subindo com o empate do Sport, mas aí o Sport faz o gol, ganha o jogo e a gente acaba não subindo, ficamos em quinto colocado. E aí eu retorno novamente para o América. Só que aí eu retornei para o América, já tinha trocado o comando. Já não era mais o Mauro. O Mauro já tinha saído, voltado o Givanildo. E aí eu inicio a 2012, já com o meu contrato quase acabando. Meu contrato acabava em julho, algo assim. E eu volto para o América, já com a proposta da Portuguesa. A Portuguesa tendo interesse que eu fosse para lá, queria me contratar. A Portuguesa tinha acabado de subir da Série B para a Série A. E aí eu volto, faço um campeonato mineiro muito bom, a gente fez um campeonato mineiro, fomos vice-campeão, perdemos para o Atlético a final, tiramos o Cruzeiro na semifinal. E aí no final do Mineiro a Portuguesa novamente vem muito forte. E aí eu sento com a América e acho que eu falo com eles, ó, me sinto preparado, acho que chegou o momento de ir realmente jogar a Série A. Eu tive no Curitiba naquele período, mas eu fui para uma experiência. Naquele momento eu sentia preparado para jogar.
Então, meu contrato que acabava no meio de junho, alguma coisa, quando teve o primeiro contrato da Portuguesa, eu renovei meu contrato com a América mais um ano, só para que a América tivesse um ganho quando a Portuguesa viesse me comprar. Eu não quis sair de De graça. graça, perfeito. Então, eu assinei com eles, falei, ó, mas se chegar uma proposta em tal valor, vocês me liberam, que aí vocês ganham dinheiro e eu vou seguir minha vida. E aconteceu isso, a Portuguesa veio, aí o América, eles pagaram aquele valor que foi estipulado, o América ganhou e eu fui para a A Portuguesa. Portuguesa tava jogando qual divisão, Moisés? A Portuguesa tinha acabado de cair no Campeonato Paulista, mas ela ia jogar a Série A. Série A A do Portuguesa tinha Brasileiro voltado para a pra Série A, Série A. porque tinha aquela Barcelusa, né? E aí eles tinham sido campeão da Série B e ia jogar a Série A com o objetivo de permanecer. E aí eu fui contratado para ser o jogador naquela campanha. E aí acabei indo para a Portuguesa, cheguei lá, joguei todos os jogos muito bem, a gente conseguiu permanecer e foi uma campanha muito boa. Da Portuguesa, aí veio a primeira oportunidade de jogar fora. Aí eu fiquei em 2012 na Portuguesa, a gente permaneceu. Aí em 2013 fomos campeões paulista para retornar com a Portuguesa para a Pra primeira primeira do divisão do Paulista. Paulista. Fiz o Brasileiro, que é onde a gente cai com aquela mancha do futebol, né? Que a Ah, gente tinha 6 pontos a mais, já estava livre, e na última rodada inventaram a situação lá, que todo aquele rolo que aconteceu com o Fluminense, Flamengo, envolvendo esses clubes, acabou sobrando para a Portuguesa. Aí nos rebaixaram, e aí surgiu a possibilidade de eu ir para a Europa. Quem me contratou naquela época na Europa foi o Hellas Verona da Itália. Poucas pessoas sabiam, mas eu fui contratado pelo Hellas já sabendo que eu seria emprestado para a Croácia, porque o Hellas já tinha o limite de estrangeiros. Então os caras falaram, a gente vai te contratar, mas você vai ser emprestado para a Croácia, porque lá tem vaga para você jogar. Falei, tudo bem. E fui, e eu tinha uma experiência incrível na Croácia. Né? Cheguei lá, comecei a jogar, fui campeão, classificamos o time para a Liga Europa. O time também não era campeão há não sei quantos anos, 6, 7 temporadas. Conseguimos ser campeão. E aí, no ano seguinte, eu ia disputar a Liga Europa, por esse título que a gente tinha conquistado. Aí tinha a possibilidade de eu voltar para o Hellas Verona, da Itália, mas que tinha caído no italiano, então eu ia disputar a segunda divisão do italiano, ou permanecer no Rijeka, na Croácia, que não tinha todo o nome assim, mas ia disputar uma Liga Europa. Aí eu falei, cara, eu prefiro permanecer aqui e jogar uma Liga Europa, vai ser uma experiência para mim boa, tô gostando da cidade, o clube. Minha filha tinha acabado de nascer lá. Um campeonato também de um nível alto, né? Muito alto. E aí, tanto que a nossa chave foi Sevilha, Feyenoord e Standard Liège. E aí eu permaneci, aí o Rijeka da Croácia me comprou do Hellas e eu fiquei na Croácia, mas até final de 2015, final de 2015 eu assino com contrato com o Palmeiras para apresentar no início de 2016. Moisés, eu não sabia, cara, dessa... Poucas pessoas, isso foi pouco divulgado, né? Muitas pessoas acham que eu tinha sido contratado direto pelo time da Croácia, que é o Rijeka. E aí, jogou Liga Europa. Essa passagem na Europa, Moisés, porque assim, quando você volta pro Palmeiras, cara, você volta para um time de massa, né? E assim, você não era aquele cara assim. O nome Moisés, acho que foi se concretizando, né, com a sua vinda para o Palmeiras. Então você volta aquele jogador mais conhecido regionalmente aqui em Minas, mas talvez não tão conhecido nacionalmente. E quando você chegou muito maduro, cara, sabe? Um jogador experiente, com a técnica que você sempre teve. Essa passagem na Europa, com esse jogo posicional, te ajudou no Palmeiras, cara? É muito diferente? Tem uma diferença muito grande, Moisés, pro Brasil? Hoje, eu acho que nem tanto, né? Hoje, eu acho que muitos treinadores de fora vindo trabalhar aqui, eu acho que ainda estamos atrás, mas não tanto como naquela época. Naquela época, para mim, a evolução tática foi gigantesca. Eu falo que, graças a Deus, tudo foi acontecendo gradativamente na minha carreira, né? Fui campeão da Série C, depois fui jogar na Série B, depois cheguei na Portuguesa, na Série A, brigando para não cair. Aí saí para a Europa para aprender muito tecnicamente, concentração de jogo, de treinamento, que é outra coisa assim, totalmente diferente. Quando a pessoa chega ali para treinar, o foco dentro do campo, os jogadores não se dispersam.
Não tem aquele... É 1 hora e 10 de treinamento, mas assim, uma intensidade absurda, muito focado ali dentro do treino. Aqui no Brasil a gente vê muitas vezes, o treinador tá passando o treino e tal, às vezes um jogador tá conversando, batendo bola aqui, outro ali. Tirando foto. Então assim, lá não, eles vão pro treino muito focado, então a gente fazia exatamente nos jogos aquilo que a gente fazia nos treinamentos, era muito, muito claro isso. Então eu aprendi muito taticamente lá, a nível de chegar aqui e ter uma diferença, né? Igual você falou, a nível técnico, qualidade técnica, assim, eu sempre fui um jogador que tive uma boa Se qualidade destacou, técnica, né? mas aqui no Brasil eu era conhecido, porque eu tinha jogado 2 anos de Série A na Portuguesa, a gente tinha ido bem, mas eu não tinha o status, né, que o torcedor do Palmeiras naquela época queria. O torcedor queria, na época estava o Everton Ribeiro, o Diego Ribas, tinha vários jogadores mais renomados assim, e realmente com qualidades maiores que a minha, mais vitoriosos, e eu não era um nome tão falado. E aí, quando fui anunciado, no primeiro momento a torcida tomou um choque. Pô, mas a gente tá esperando fulano, vem ciclano, vem Moisés. Mas o Alexandre, que era o diretor na época, o Alexandre Matos, me conhecia, né, de ter trabalhado no No América, América. saber como eu era, visto minha evolução. E eu sabia de tudo aquilo que eu podia fazer, cara. Então, por mais que teve essa repercussão, eu fiquei bem tranquilo quanto a isso. Eu falei, cara, depende só de mim. E aí cheguei, comecei a treinar, e eu me lembro muito bem, eu cheguei na pré-temporada treinando assim, muito, muito bem, muito confiante. E a Europa, no Rijeka, na Croácia, o jogo é muito parecido com a Itália, é um jogo muito forte, taticamente, e muito duro. Os jogadores têm muita disputa e tal, e eu sou um jogador de força. Então eu lembro que eu comecei a chegar para treinar e tudo, e quando vinha fazer umas divididas na pré-temporada assim, e os caras vinham, tipo, não me conheciam tanto, e eu vim, atropelava os caras na Massa! pré-temporada, cara, e aí o Marcelo Oliveira começou a me olhar assim, cara, esse cara vai me ajudar, esse cara vai me ajudar. E aí fomos pro torneio de verão já na pré-temporada, começo de janeiro, assim, a gente fez uns 2, 3 semanas, fomos para um torneio de verão no Uruguai. E aí no primeiro jogo, eu já entro no segundo tempo, ele troca o time todo, no primeiro tempo joga um time, no segundo tempo joga outro. Eu entro no segundo tempo, já faço um gol de cabeça, a gente ganha a partida com um gol meu. E aí a torcida já, cara, será que esse cara, eu acho que ele vai resolver, vai É aquele ajudar e vai tal, já ajudar. dá aquela animada. Aí fizemos o segundo jogo contra o Peñarol, perdemos nos pênaltis, mas já voltei da pré-temporada desse torneio de verão com a torcida me olhando diferente. E aí eu não posso jogar os 3 primeiros jogos do Paulista, 2 primeiros jogos do Paulista, se eu não me engano, 2 ou 3, por questão de documentação. Meu documento da Croácia estava demorando e tudo mais, então acabei perdendo esses 2 primeiros jogos. E aí minha estreia no Palmeiras, o meu terceiro jogo é contra o Linense, em casa. Aí, como o Paulista tinha acabado de começar, o Marcelo Oliveira trocou todo o time e eu entro titular. Minha estreia pelo Palmeiras é titular contra o Linense. E aí eu tenho uma lesão muito grave, né? No final do primeiro tempo, eu e o Zé Antônio, lembra do Zé Antônio, do Galo? Zé do Galo. A gente correndo assim num lance, aí ele acaba pisando em cima do meu pé assim na corrida e eu acabo tendo uma fratura. Então, assim, eu cheguei desconfiado, comecei a ter a confiança, tenho uma lesão, e aí tudo voltou do zero, assim, cara. Porque a Voltou do temporada zero. continua, os jogos. Porque a gente sabe como é que é, time grande, você É, chega, né, se você não joga, não consegue dar resultado, você vai ser encostado, daqui a pouco você está saindo, sendo emprestado para outros, ou se você chega com a desconfiança, tem uma lesão, aí chega outros jogadores, começa a jogar bem para você, ter outra oportunidade, é muito difícil. Então deu aquela, cara, e agora como é que vai ser? Só que aí, nesse meio termo, o Marcelo Oliveira acabou caindo, chegando o Cuca, que era um treinador que me queria na época que ele estava no Galo. Em 2012, 2013, ele tentou me contratar. Então, quando ele chega, assim, logo em seguida, eu estou recuperando na academia, assim, fazendo os treinos, ele fala assim, ó, bora aí que eu conto com você, hein? já te queria antes. Agora você não quis ir ser campeão comigo lá, agora vão ser campeão aqui. Aí aquilo me deu um gás, Dá um assim, ânimo. absurdo. E aí me recuperei no tempo muito, muito antes daquilo que estava programado, minha cirurgia, recuperei, voltei bem. E aí começa o brasileiro, já no primeiro jogo eu tô no banco, aí o Cuca me coloca e tal, começa a jogar a partir do primeiro jogo do brasileiro. E aí, cara, no quarto jogo eu viro titular contra o Grêmio.
E aí parecia que eu já estava jogando com aqueles caras ali há muito tempo. Eu tive um entrosamento com um cara que eu falo que foi minha melhor dupla, assim, indiscutível, que foi o Tietê. Eu jogava com ele assim no meio-campo, cara, e a gente se entendia de uma forma assim, um olhava para o outro, já sabia o que o outro estava pensando, onde ia receber a bola, como ia fazer. Então foi um cara que a gente teve um entrosamento e aí todo o time, né, todo o conjunto se encontrou de uma forma que eu consegui ter um destaque muito grande sem ser o principal jogador, sem ser o cara que fazia mais gols, sem ser o cara que dava mais assistência, mas por fazer toda aquela engrenagem funcionar. Eu era um cara que em casa, né, quando a gente jogava em casa, eu era um cara que jogava de primeiro volante, aí jogava o Tietê, o Cleiton Xavier, e quando ia jogar fora de casa, entrava o Thiago Santos de primeiro volante, o Tietê permanecia de segundo, eu jogava de meia. Então, assim, o Cuca pegou uma confiança muito grande, soube montar aquela equipe muito bem, e eu fui uma peça muito importante por isso, por fazer um esquema variar, às vezes até dentro do jogo ele fazia essas variações, e a gente conseguir ter um sucesso muito grande, aquele time jogar assim, com um entrosamento Pô, que é até difícil de explicar. E um time muito qualificado, né, Moisés? Porque aí você começa a pegar Dudu, Cleiton Era muito Xavier. qualificado, mas não era tantos jogadores que já tinham sido campeões. Daquele elenco, os jogadores de nome, assim, que tinham sido mais campeão, Praz, Jean, lateral, Edu Dracena, Tinha Arouca estava no time, não o estava? Zé Maruca basicamente não jogava. Edu Dracena, que era um cara que jogou, mas nem era um titular, porque o titular era Mina e Vitor Hugo. Aí tinha o Zé, que era um titular, e Arouca, mas não era titular, e o Alexandro, e o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier rodava muito. Então, a gente tinha 5, 6 jogadores experientes, mas o restante era um Dudu, que já tinha rodado muito, era um craque, mas não tinha ganhado muitos títulos. Aí era Gabriel Jesus, um craque, mas era novo, Começo de carreira. começo de carreira. Roger Guedes, começo de carreira. Eu, um jogador que já com a idade boa, mas não tinha tido destaque, não tinha sido campeão, não tinha carregado isso ainda. Tietê, um jogador novo que estava vindo do Audax. Mina e Vitor Hugo, 2 jogadores que eram apostas. Então, assim, era um time que tinha algumas referências que foram importantíssimas para aquele elenco, que é o Edu, Zé, Arouca, Alexandre, Praz, mas que não eram os caras que jogavam muito, mas eles deram um suporte, souberam respeitar o momento da gente e sempre falando, não vamos, quando via alguma coisa errada, chegava na gente, falava, e eles foram muito importantes, mas não era um time, se você olhar assim, você fala assim, esse time aí tem tudo para ser campeão. A gente não entrou em momento algum no campeonato falando assim, quem olhava de fora falava, esse Palmeiras entra para brigar para ser campeão. Não. O Cuca deu essa declaração. Sim. Antes de começar a competição, ele falou assim, ó, a gente vai ser campeão brasileiro. Da onde ele tirou essa loucura, nem ele sabe. Eu encontrei ele esses dias, ele falou assim, nem eu sei de onde que eu tirei aquilo, mas eu precisava falar alguma coisa. Mas deu certo. Aquilo ali era o Paulo Nobre ou já era Leila? Não, 16 era o Paulo Nobre. Era o Paulo Nobre, né? Inclusive, para mim, assim, com todo respeito aos outros presidentes que eu tive, para mim, o exemplo de presidente, para mim, é aquele cara. A gente tem a sensação que dá é que foi o cara que organizou a casa, né? O Palmeiras é o que é hoje, muito pelo Paulo Nobre. Colocou o preto no branco ali, né? Todos os outros que vieram conseguiram a linha, né? O Palmeiras hoje é uma referência. Veio o Maurício, agora a Leila, são pessoas que têm dado continuidade, mas quem realmente mudou o Palmeiras de patamar e preparou o Palmeiras para esse momento foi o Paulo Nobre. E, assim, como pessoa, um cara que eu conheci, assim, fantástico. Sem contar que era um palmeirense, assim, verde. É o cara que a impressão que dá é essa, que tem um carinho, sabe? Que zela pelo clube. Ele tinha zero pretensão de ser o Paulo Nobre, de aparecer. Mas o que ele fazia pela gente, pelos jogadores, não só de falar, de ir lá dar uma entrevista e tal, mas quando era um momento ruim, ele chegava lá com a tranquilidade, falando que confiava em nós, que podia deixar que tudo ele ia resolver fora de campo, que a gente só precisava preocupar em jogar. Assim, o tratamento dele com
o principal jogador, com o zelador do campo, sempre o mesmo. Então, assim, é um perfil de presidente que, sem dúvida, para mim, foi o cara, é um espelho. Moisés, a gente tava, nós falamos tantos nomes, cara, pô, Zé, Dracena, irmão, o Cuca teve, acredito também que muito assim, muito sagaz de, pô, o capitão do time era o Dudu, cara, que, pô, vamos, acho que perto das lideranças que tinham, talvez não fosse o Dudu o cara mais indicado, mas talvez a liderança, como é que foi que se deu essa abraçadeira de capitão pro Dudu? Então, a abraçadeira de capitão, o Cuca deu pro Dudu porque, primeiro, ele queria ter a autoconfiança do Dudu, né, de relacionamento, dele se relacionar de forma mais, como eu posso dizer uma palavra assim, para ele ter uma proximidade maior entre ele e o Dudu, para ter aquela confiança mesmo de um com o outro, e também pela liderança técnica, né? O Dudu era um líder técnico. O Dudu não é um cara que vai chegar na pré-eleição, vai falar, vai dar uma boa palavra, não é o cara que, de repente, um cara tá sem confiança aqui, ele vai chegar lá no cara e falar, não, o Dudu é um líder técnico, um cara sensacional, mas ele é mais tímido no dia a dia, assim, o Dudu é um cara mais contido. As pessoas às vezes têm uma impressão que o Dudu é um cara bad boy, não sei o quê. O Dudu chega, brinca com um com o outro, mas ele é um cara mais tranquilo. Então o Dudu era um líder técnico. E aí a ideia do Cuca foi essa, da liderança técnica e de ter o Dudu mais próximo dele. Mas tinha as outras lideranças, porque eu falo que dentro de um time, dentro de um grupo, tem várias lideranças, cada um na sua área. Tinha o Zé, que era um líder. Naquela época, o Zé não era um cara que ficava falando muito, igual hoje. O Zé hoje dá podcast, vai dar palestra e tudo mais. O Zé fala muito. Mas naquela época, o Zé era uma liderança por exemplo, por aquilo que ele fazia. O Zé chegava lá 1h30 Por antes, começava a carreira, por treinar, progressão de aí carreira, chegava no treino, dando carrinho, não sei o quê, você olhava pro Zé, você viu o Zé fazendo aquilo, como é que você não vai fazer? vai Então fazer. era um líder, um exemplo, se você olhar assim. Aí tinha o Dracena, que era um cara que ia lá mais e chegava em você e falava, bora, vamos, aqui, ali. É um cara que chegava mais próximo do outro, cobrava. Aí tinha eu, que ia lá, ia mais próximo de um, conversava, reunia aqui, chegava no Cuca, ó, o Cuca muitas vezes chegava, e aí, como é que nós vamos fazer esse jogo? Tô na dúvida aqui e tal, como é que a gente faz? Juntava eu, Titi, às vezes combinava, falava, não, então coloca fulano, coloca ciclano, tira. Então ele dava essa liberdade pra gente. Então tinha várias lideranças e cada um atuando na sua área. Isso foi mais legal. Cada um respeitou a liderança do outro e soube trabalhar em prol do grupo. Então, por isso que teve um êxito Um assim. êxito muito grande. Não, e o Cuca acho que foi muito inteligente em entender isso também, né? De trabalhar junto, essa mescla de jogadores mais experientes com esses novos que querem, né? Às vezes nem financeiramente, mas é o cara que quer ser campeão, é o cara que Exato. quer marcar o nome dele na história. E isso aí deu a história de sucesso, né? Foram 2 campeonatos brasileiros. Foi. 16 foi com o Cuca, né? Eu falo que eu ganhei 16 e 18. Aí todo mundo pergunta, mas qual que foi o mais importante? Cara, os dois são muito importantes. O que eu ganhei em 2009, para mim, é o mais importante da minha carreira. Talvez se eu não tivesse ganhado aquele, eu não chegaria em nenhum dos outros. Mas o 16 foi mais prazeroso. A forma que a gente jogava, que aquele grupo se dava. Tanto que chegou um momento que, depois de um jogo, o Cuca pensou em entregar. Falou, não, eu vou sair, vou deixar o Cesco, que eu não quero atrapalhar aqui, não sei o quê. Nós, não vai sair ninguém. Esse grupo aqui vai ser Tá campeão junto. fechado. E aí você olhava assim para todo mundo no mesmo, remando para o mesmo lado, todo mundo se gostava. Então, assim, foi um campeonato mais prazeroso. Além de tudo, a gente tira o Palmeiras de uma fila de 22 anos, 20 né? era muito tempo, cara. 22 anos sem título brasileiro, né? Tinha ganhado 2 Copas do Brasil nesse meio termo, tinha ganhado uma Libertadores, mas a torcida estava necessitada pelo De campeonato brasileiro. brasileiro. E aí, em 2009, ficou 9, 10, 11 pontos na frente e acabou fora da Libertadores. Então, era uma pressão muito grande. Será que esse time vai aguentar? Será que vai aguentar? Será que eles vão entregar de novo e tudo mais? E a gente conseguiu, assim, mesmo, igual eu tô falando, sem tantos jogadores experientes jogando entre os 11 titulares,
a gente conseguiu suportar aquela pressão e conseguir esse título. É um trabalho vencedor, né? Igual você falou, é uma retomada, né? Porque queira ou não sai da fila. O brasileiro, Moisés, queira ou não, é o maior campeonato doméstico nosso, é o brasileiro. Então, assim, a torcida sente falta, cara. Por mais que você ganhe outros, o principal é o brasileiro. E após isso, Moisés, pô, 2 campeonatos brasileiros, cara. Me chega a oportunidade de, cara, China. O que você conhecia da China? Foi difícil tomar a decisão? Como é que foi essa mudança, cara? Cara, o que eu conhecia da China era só que a China estava pagando muito bem naquela época, né? Então se falava muito disso, a China está pagando grandes salários, não sei o quê, e que era um dos maiores países do mundo, né? Índia e China. Então, fora isso, eu não sabia nada, não imaginei nunca que eu jogaria na China, né? Você começasse a carreira ali, você fala assim, quer jogar onde um dia? Quero jogar na China. Não, seria hipócrita de falar isso. E aí, quando chega a possibilidade, eu já estava meio que preparado, em 2019, já tinha surgido uma possibilidade de eu ir para o Egito, em 2018, com uns valores muito altos, assim, e eu decido ficar no Palmeiras, mas eu já começava a pensar, pode ser que surja outra possibilidade, aí já tinha alguns pode ser que vai ter China e tal, sempre chegava uma conversa ou outra, então automaticamente a gente começa a se preparar. E aí eu sempre deixei claro, se tiver essa possibilidade, for um clube legal, eu acho que eu tenho vontade de ir. Aí quando chegou em 19, que chega a proposta da China para mim, e o Palmeiras me comunica, isso foi até estranho, porque o Palmeiras, a gente ia jogar na quarta-feira, oitavas de final da Copa do Brasil contra o Inter em Porto Alegre. A gente tinha empatado o primeiro jogo 0-0, ia jogar lá. Aí na terça-feira, antes da viagem, o Alexandre Matos falou assim comigo, Moisés, se você pintar alguma coisa da China, você tem interesse? Eu falei, Alexandre, dependendo do que seja, acho que sim. Ele, então beleza. Aí fomos para a viagem, não se tocou mais no assunto, nem nada, fomos para a viagem, chegou lá contra o Inter, eu fiquei no banco, jogou o Lucas Lima. Daí tudo certo, o Filipão rodava muito, às vezes colocava um, colocava outro, normal. Aí o jogo ficou 0-0, eu entrei no segundo tempo, uns 20 minutos do segundo tempo, tudo mais, entrei no jogo, e aí ficou 0-0 o jogo, terminou 0-0. Eu era um dos batedores oficiais, né, naquela época. Se não fosse o primeiro, era o segundo e tal, mas normalmente eu que bati os pênaltis. E aí vai para os pênaltis, a gente fecha a roda, e o Filipão vem do nada e fala os nomes. Na minha cabeça, automaticamente, eu sou um dos batedores. Aí na hora que ele fala o nome, fala fulano, todo mundo olha para mim assim, e aí, você não vai bater? Tipo, o pessoal deve ter falado, né? Moisés pediu para não bater, alguma coisa assim. Alguma coisa. Aí eu falei assim, não, o Filipão não quer deixar eu bater. Beleza, fomos pro meio, tudo certo. Fechou lá, aí começou os pênaltis, aí o Bruno Henrique erra o pênalti, e aí o quinto pênalti do Inter, não me lembro agora quem vai bater, o cara erra também. E aí vai pro alternado. Aí eu olho para todo mundo aqui, eu, não tem como. Não tinha combinação quem bateria a partir daí. Aí eu falo assim, não, eu vou bater. Todo mundo tranquilo e tal. E eu tinha batido, se eu não me engano, 7 pênaltis pelo Palmeiras. Não tinha errado nenhum. E eu estava muito confiante nessa época de bater pênalti e tudo mais. Aí eu, olhando aqui, né, quando você tá lá, você tá vendo o goleiro. Eu falei, caramba, o Lomba cai muito antes, velho. Que isso, que doideira. Tranquilo, fui caminhando assim, do meio de campo até a bola, eu acho que a caminhada mais tranquila minha, tipo assim, vou bater no meio do gol, tá tudo certo. O Lomba sai muito antes. E eu tinha isso de bater no meio já. Aí fui tranquilo para a bola, posicionei e tal, dei os passos. Fui. Na hora que eu fui para a bola assim, eu vou chutar, meu pé dá uma leve escorregada aqui, ó. Essa leve escorregada, na hora que eu chapo a bola no meio, a bola vai subindo assim, ó. Eu vou olhando aquela bola, a bola na trave e volta. Eu falei, mentira que aconteceu isso, cara. Aí eu fiquei numa tristeza gigante, porque eu falei assim, cara, eu podia até rolar a bola no chão que eu fazia o gol. Sabia tudo que o goleiro ia fazer, ele fez realmente o que eu pensei, e eu errei o gol. Então aquilo me chateava de um jeito. Aí no lance seguinte, o jogador do Inter fez o gol e a gente foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil. E eu, sem saber, meu último jogo pelo Palmeiras, eu perdendo o pênalti que... Nossa!
Aí beleza, acabou o jogo, aquela tristeza no vestiário, todo mundo chega e tal, fala, vamos embora. Aí beleza, fui pro hotel, aquela tristeza, todo mundo vai no quarto, conversa, pô, assim mesmo, faz parte. Beleza, tamo lá. Aí dia seguinte, de manhã, a gente ficaria direto lá, ia para Fortaleza para jogar contra o Ceará. Então a gente ia emendar 2 viagens. Então de manhã o Alexandre me chamou, Moisés, vem no meu quarto. Beleza, fui lá no quarto dele. Ele pegou e falou assim, ó, chegou uma proposta para você da China. Pelo Palmeiras a gente aceita a proposta, se você tiver interesse. Aí eu falei, o que é a proposta, qual time? Ele faz o seguinte, vai para São Paulo, os empresários e o clube da China está lá em São Paulo, você vai sentar com eles, ver se for algo que te interessa, o Palmeiras está de acordo. Se não for, esse jogo contra o Ceará você fica de fora e volta em sequência. Beleza, fui para São Paulo. Na hora que nesse intervalo que eu tô no voo indo para São Paulo, sai que eu tava indo para a China. Cara, a torcida queria me matar. Ele errou o pênalti então porque ele tava indo para a China. Nossa, Já último tava tudo jogo. certo e tal. E aí começaram, aí tem os radicais da vida que ameaçaram, eu vou pegar sua mulher, vou pegar sua filha, vou matar não sei quem. Isso é como a gente ia emendar 2 jogos, para minha sorte, a minha esposa estava em BH, aqui em BH, porque não ia estar em São Paulo, não ia voltar, ela veio para cá ficar com os pais e tudo mais. Aí beleza, fui para São Paulo, cheguei lá com essa ameaça e tudo, mas na minha cabeça, minha família está segura lá, aqui eu vou resolver, tudo tranquilo. Aí fui, sentei com o pessoal, conversamos, me mostraram a proposta, falei, acho que está dentro daquilo que eu entendo que é bom. Proposta financeiramente maravilhosa, bem menos jogos no ano, que eles falam, entre 40 e 45 jogos por ano. No Brasil a gente joga 70 jogos, no mínimo. Então teria muito tempo com família. Mas a parte cultural, de conhecer outro país, eu falei, cara, é um combo perfeito. Eu acho que eu estou no momento, já consegui minhas conquistas pelo Palmeiras. Minha carreira até eu chegar no Palmeiras foi ali ganhando salários baixos, né? Não tive um salário astronômico e tudo mais. Eu vou pensar no lado financeiro, na minha saúde financeira minha e da minha família, e vai ter toda essa parte que eu vou poder curtir mais minha família vai estar próxima, menos jogos e tudo mais. Beleza, aceitei e fui para a China. E aí conheci aquele mundo totalmente diferente, cultura totalmente diferente. Mas quando eu cheguei assim, eu falei, cara, que da hora tá podendo viver isso, né? Porque eu nunca imaginei conhecer a China, conhecer a cultura, conhecer um clube. E aí cheguei lá, a estrutura do meu clube, fantástica. Eu morei dentro do clube, né? O clube é como se fosse um condomínio fechado, tem 7 campos, um mini estádio dentro desse condomínio, tem um prédio só para estrangeiro, um prédio só para chinês, um prédio só para funcionário e o prédio da administração. Então, cara, cozinha, restaurante, academia, tudo lá. E eles falaram, você vai morar aqui, isso aqui. Eu falei, cara, que fantástico isso Fantástico. aqui. E aí fiquei muito feliz de ter chegado lá. E aí, graças a Deus, foram 4 títulos, né? Mais 4, 5 vice-campeonatos. E foi uma carreira, uma história de sucesso na China, que quando eu vim embora, minha despedida, parecia até que eu estava despedindo do futebol, de tão bonito e tão marcante que era. Foi algo, assim, inimaginável, assim, que eu nunca imaginei passar. Graças a Deus, mais uma passagem vitoriosa, né, Moisés? De uma Muito. experiência que, assim, para você ir, era uma coisa meio que um incógnito, como é que vai ser, e que volta de lá com uma visão totalmente diferente. Não, e assim, foi muito vitoriosa, mas nem, assim, as conquistas é o que fica, é o que mais aparece. Mas internamente, o que eu consegui de mudar de jogadores chineses, né? E também alguns brasileiros que chegaram lá, que não tinham o hábito de treinar, porque na China era muito. A gente só treinava à tarde. E o chinês só ia pro treino. Ele era muito. Na hora do treino ali, fazia as coisas tudo, mas não tinha aquela dedicação, não tinha treino de força, a academia era pouquíssimo, era uma vez por semana, passava só uns treinos bem tranquilos, assim. E eu cheguei lá, isso é uma coisa que o Gil já tinha deixado, por isso é importante alguns jogadores. O Gil já tinha deixado uma história legal de ter passado lá todo dia fazendo 2 períodos. O Gil gostava muito de fazer bicicleta e tal. Então ele melhorou, manteve o nível que ele tinha no Brasil lá, por mais que os jogos eram menos intensos,
os treinos eram menos intensos, mas o Gil mostrava lá que eles tinham que fazer mais, então o Gil treinava todos os dias. E aí eu chego para a vaga do Gil, que o Gil voltou pro Corinthians na época, eu fui para essa vaga, e aí eu comecei a treinar muito, todos os dias. Academia pela manhã, sozinho, academia e um treino de corrida, eu ia para o campo às vezes e tal, e mais o treino com o grupo à tarde. Isso quando eu cheguei lá, às vezes ia dois chineses, ia lá fazer um treino pela manhã, aparecia na academia e tal. Cara, eu saí de lá com pelo menos uns 12, 13 jogadores fazendo todo dia 2 períodos. Uma mudança de mentalidade. Então, assim, eu consegui mostrar para eles, através do meu resultado em campo, que não era só o do campo, tinha todo o dia a dia que precisava ser melhorado. E isso eles entenderam muito, além da parte dentro de campo, de como eu agia, ajudar todo mundo, parte tática, de orientar, por mais que é difícil falar chinês, né? Mas o futebol a gente congessa, a linguagem futebolística é mais fácil de É você mais falar, fácil. Até, ela é a língua universal, lá é mandarim? É o quê? mas eles entendem bastante. No meu clube tem um clube aqui no Brasil, que é o Desportivo Brasil, que eu jogava. Ah, perfeito. Então, vários jogadores da base da China vêm para cá, ficam 2 anos, 6 meses. Então, eles sabem falar um pouquinho de português, mas as outras coisas que a gente vai embolando no inglês e dando um jeito, a gente vai misturando aqui, mistura ali, eu falo com o tradutor. Então, consegui orientar bem dentro de campo e organizar. Então, deixei um trabalho bem legal lá, assim, que nem é só os títulos eles aparecem mais, é mais mostrado, fica na história, mas o dia a dia Do foi muito interno, né, importante. Moisés? Até um brasileiro, o Crisan, que está lá hoje, que é um jogador que já está se tornando o maior artilheiro, não se tornou ainda, mas vai se tornar o maior artilheiro do clube, se ficar lá mais 2 anos. Era um cara que tinha jogado no Brasil aqui em alguns clubes, não teve sucesso, foi para Portugal, né? Teve um ano de sucesso, meu time contratou ele, para sorte ele era do meu empresário falou, Moisés, ajuda esse menino, ajuda esse menino, ajuda esse... E eu ficava todo dia, Crisão, vamos treinar, Crisão, vamos de manhã treinar. Um menino com potencial, se ele bater hoje no Brasil, ele faz um sucesso tremendo. Potencial absurdo de centroavante. Mas ele não conseguia ter sucesso na carreira dele por não ter esse lado profissional. E aí, de tanto conversar com ele, de mostrar, de a gente chamar para ir junto, criou vínculo, de família, a gente está sempre... Ele começou a ir. Hoje, você vê o Instagram dele, todo dia tá lá, de manhã de tarde, manhã de tarde, manhã de tarde. E assim, isso é uma coisa que eu me orgulho muito, até mais do que os títulos que eu ganhei, porque, cara, isso você muda a vida da pessoa, assim, de uma forma que é imensurável. E isso, Moisés, é profissionalismo, na essência da palavra, né, cara? Mas assim, o profissionalismo ele pode ter só no período do treino, porque ele não vai deixar de ser profissional, ele está fazendo aquilo que o clube pediu ele. Só que ele está pensando, primeiramente, nele, né, de se cuidar, de estar melhor, porque isso é importante para ele, automaticamente ele vai ajudar mais o clube, mas isso é um pensamento de vida, cara. Eu nem penso que é questão de profissionalismo, porque eu posso ser profissional, por exemplo, vamos imaginar que eu estou no América. O América só treina à tarde, então, pô, aquele dia, eu chegar ali todo dia à tarde, fazer meu melhor durante aquele período, eu já estou sendo profissional. É isso de você treinar a parte, entender, se recuperar mais, isso aqui, vai além de profissionalismo, né? Vai daquilo que você tem como, eu falo como projeto de vida, cara. A pessoa tem que querer mais. Ela não pode se contentar com o básico, Com o que ela com tem, né? pouco, com o Ou que ela com o tem. que ela já conquistou. Ela tem que sempre almejar coisas. E para você almejar coisas, melhorar a cada dia, todo dia você tem que estar fazendo um pouco a mais, um pouco a mais. E isso, para mim, eu vejo dessa forma. É alguém que quer evoluir como pessoa. E aí, para você evoluir como pessoa, dentro da sua profissão, todo dia você tem que fazer um pouco a mais. Irmão, é bom escutar isso de você, porque assim, escuta de um cara que é vencedor, de um cara, igual você falou, pô, ganhou títulos, tem um nome, uma carreira irretocável, e acho que serve para essas novas gerações, né? Essa rapaziada que está chegando, e que o futebol moderno hoje, Moisés, exige isso. Cara, se você não se preparar fisicamente, mentalmente, você fica para trás, né? Não, fica total. O futebol hoje ele é mais físico que técnico, né? Você tem que ter técnica, tem que saber, é lógico, senão você não vai conseguir acompanhar. Mas o futebol se tornou muito mais físico
do que qualquer outra coisa. Físico e tático, né? Você tem que saber taticamente preencher os espaços, correr para frente, correr para trás, o que fazer, mas basicamente é o físico que manda. A gente não vamos muito longe, não. 10 anos atrás, um cara que tivesse muita qualidade técnica, mesmo sem ter uma vitalidade física muito grande, ele se destacava, conseguia. Hoje você pode pôr o cara mais talentoso possível, se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai sobressair. Ah, tá. Irmão, para a gente terminar nossa resenha, que resenha gostosa, seleção brasileira, cara. Nós estamos aí há um ano de Copa do Mundo, treinador novo. Acho que falar do currículo do Carlo Ancelotti é bobeira, todo mundo sabe. O que você espera? O que você acha? Confiante? Cara, eu sou um cara que... Eu sou fãzaço do Neymar. Assim, como jogador e tudo mais. Como pessoa também, conheço ele pessoalmente, já foi na minha casa. Cara sensacional. Mas eu vejo para o Brasil aí, no curto prazo, para ser campeão, o Neymar tem que estar muito bem. E eu vejo dessa forma. E eu torço muito, 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 muito para que ele tenha essa ambição, que ele queira, porque isso tem que ser dele, né? A gente não sabe ou se ele quer isso, como é. Mas eu vejo que, mesmo com a chegada do Ancelotti, que eu acho que vai melhorar em muitos pontos, e espero que ele tenha carta branca para fazer aquilo que ele quiser, se ele tiver, com certeza melhora, porque a gente fala muito, o treinador brasileiro não deu certo na seleção, como que pode, tal, mas será que os treinadores tiveram carta branca para fazer o que queriam na seleção? Fica essa... Então, espero que o Carlo Ancelotti tenha, e eu acredito que ele só aceitou porque deram isso para ele. Senão, eu não acho que ele viria aqui para aceitar ordem, algumas É uma interferências. coisa que ele não precisa, né? Exatamente. Então, eu acredito que ele vai ter essa carta branca, e aí, ele tendo essa carta branca, eu acredito que já vai ter uma evolução muito grande. Mas, para mim, para o diferencial do Carlo Ancelotti vai ser ele conseguir resgatar, né, o Neymar para que ele possa voltar a disputar, nem que seja a última Copa dele no alto nível. Claro, vai depender muito do próprio Neymar, né? Que as lesões não o atrapalhem, que ele se prepare, que ele às vezes descanse um pouco mais, que ele se cuide um pouco mais, que treine um pouco mais. Mas, assim, isso é tudo a gente falando daqui de longe. Talvez ele faça tudo isso e realmente não esteja conseguindo, né? Não estou dizendo que ele não faça, mas que ele consiga, que ele faça isso e consiga jogar. Cara, eu falo que se ele jogar 90%, 80% daquilo que ele pode produzir, eu acho que a gente, com a organização que o Ancelotti vai trazer para a seleção, com a confiança que ele vai dar para os jogadores, eu acredito que a gente tem chance. E torço muito para que a gente consiga. Mas a minha visão é essa. O Ancelotti vai melhorar, mas ele precisa desse diferencial que para mim é o Neymar. Eu acho que todas as seleções que foram campeões, que eu me recordo assim, tinha o diferente. A de 2002 nem se fala, tinha vários diferentes. Mas, por exemplo, você pega a Argentina, era um excelente time, mas tem um diferencial. Tem. E aí você vai pegando todas as outras seleções, grandes times, mas com um jogador diferente. E eu acredito que o nosso diferente hoje é o Neymar ainda. É o que acho que o Brasil inteiro deseja, cara, que é assim, é difícil a gente falar do Neymar dentro de campo, né? Muito se fala fora de campo. Eu acho que o que a galera realmente deseja é que o Neymar tenha um futuro sem lesão, cara. Porque se o Neymar não tiver lesão, a gente sabe que tecnicamente ele vai entregar com ritmo de jogo, ele é um cara que tá com a seleção. Pô, os meninos gostam dele ali, ele é ídolo de muitos ali dentro, né? Então a gente deseja o melhor para a seleção, o melhor para o Neymar. Irmão, te agradecer, assim, do fundo do coração, profundamente, porque, assim, é sempre bom estar com você. Tinha muito tempo que eu não te encontrava. E uma resenha sadia, uma resenha gostosa. A gente relembra de como é que foi o começo. Estar conversando com você, uma pessoa que alcançou o nível que alcançou. Então, cara, te agradeço de coração. Te desejo muito sucesso, né, nessa nova caminhada de empresário, de pai, de agora buscar menino no colégio, levar a menina no balé, meu irmão. É isso aí. Viu, cara? Que Deus te abençoe. Obrigado, viu, cara, por você tá presente aqui. E foi ótimo. Obrigado demais. O prazer foi meu, assim, é um prazer. Eu gosto
de contar um pouco da história, para as pessoas entenderem, né, o quanto é difícil, né, não é simples. Muitas pessoas vê só o lado do sucesso e tudo mais, mas tem toda uma história antes. E é legal, é gostoso falar de futebol, é gostoso ter essa resenha leve, sem pressa, né. Eu falo que às vezes a gente dá uma entrevista lá, a pessoa vai lá em casa, você dá uma entrevista de 10, 15 minutos, chega lá, a pessoa põe uma frase Uma sua, frase. sai todo do contexto. Então, quando você pode vir conversar e falar com mais tranquilidade, com o tempo, eu acho que fica gostoso. E quando é com amigo é melhor ainda, né. Ah, irmão, Então, para obrigado. mim, foi um prazer estar aqui com você e desejo sucesso para que esse podcast possa estar chegando, né, em várias casas e possa estar também fazendo diferença, porque as pessoas que vierem aqui contar histórias, se tem outras ouvindo, de alguma forma a gente pode estar influenciando para o bem, ou a gente influencia para o bem ou para o mal, né? E então, vindo aqui, ouvindo boas histórias, boas conversas, de alguma forma a gente vai estar influenciando pessoas aí para o bem, crianças, meninos que estão pensando em entrar no esporte, ver como é esse mundo, um pouquinho de que a gente puder estar ajudando com alguma informação, alguma notícia aqui, acho que é sempre importante. Então, desejo sucesso, que você brilhe aí nessa empreitada, e precisando de mim, estamos aí, só Irmão, contar. mais uma vez, obrigado. Galera, papo super gostoso, deu nossa hora aqui. Espero que você se inscreva no canal aí, ative o sininho. Semanalmente vamos estar lançando vídeo aí. Então, ó, um abraço a vocês. Semana que vem nós estamos com conteúdo novo, diferente aí. Bye, bye.